Eduardo Ribeiro assume o governo do estado e inicia um processo de urbanização e embelezamento. É durante o seu mandato que Manaus recebe o título de Paris dos Trópicos. Mas, além de arquiteto, o pensador também foi um grande administrador, que executou mudanças nas cobranças de impostos, educação e reformas na saúde pública. Eduardo Ribeiro, como nosso governador, foi muito importante porque foi na gestão dele que ele terminou diversas obras públicas. Então ele pegou uma grande aldeia, que Manaus era uma grande aldeia no período áureo da borracha, no apogeu da borracha, e transformou numa grande cidade. Foi justamente dentro de uma selva construir o maior teatro de relevância e importância daquela época, não só para Manaus, mas como o resto do Brasil. Foi um trabalho longo, as peças, as pedras, o material que foi construído, o Teatro Amazonas foi todo importado da Europa, bem como outras obras dentro de Manaus. Mas o que a gente pode enumerar como Eduardo Ribeiro, assim, como um grande desafio vencido e como história que faz parte da nossa origem, da sociedade amazonense, é a construção do Teatro Amazonas, o Palácio da Justiça e também aquela bela ponte situada na Avenida 7 de Setembro, chamada Ponte Benjamin Constant, que é uma ponte maravilhosa, foi toda construída com ferro fundido importado da Europa. Então, assim, o contexto de Eduardo Ribeiro, historicamente, para a gente, é de relevância muito grande. Eduardo Ribeiro também foi responsável por trazer energia elétrica para Manaus. Foi uma das primeiras cidades da América Latina a ter esse tipo de serviço. Por causa dessas obras que Eduardo Ribeiro fez, Manaus recebeu o título de Paris dos Trópicos. Foi neste escritório que Eduardo Ribeiro planejou a execução de muitas obras. Aqui, ainda encontramos materiais originais utilizados nas construções, como pedras destinadas ao calçamento de avenidas, telhas e vitrais importados da Europa. O processo de urbanização e embelezamento serviu de moldes para as obras de outras cidades do Brasil. E, até os dias atuais, são símbolos de Manaus. Nessa sala nós temos alguns exemplares de peças, de itens que foram utilizados na construção da cidade, na urbanização da cidade de Manaus, que são pedras da época que foram utilizadas na construção do Largo de São Sebastião, na construção das calçadas, construção das ruas, além de termos também itens que foram utilizados na construção do Teatro Amazonas. Nós temos telhas originais do Teatro Amazonas, nós também temos cerâmicas, as chamadas escamas, que formam a cúpula do Teatro Amazonas. Nós temos o escritório onde mostra as plantas antigas do Teatro Amazonas, como foi concebido, como foi detalhado, como foi executado a grande construção do Teatro Amazonas, como foi construído o Palácio da Justiça, como foi construída a Ponte Benjamin Constant. As ruas de Manaus eram todas feitas de paralelepípedos. Então, como que foi concebido isso? A pessoa pode ter essa história aqui no Museu Casa Eduardo Ribeiro. E as duas grandes obras deixadas por Eduardo, o Teatro Amazonas e o Palácio da Justiça, ele não teve o prazer de inaugurá-las. Ele transformou a cidade num período curto de 4 anos, com uma grande gestão administrativa, fazendo com que a paisagem urbana de Manaus permanecesse mais de 100 anos depois, ainda agora, tendo como grande referência o seu governo de 1892 a 1896.
Mas a verdade que se deve dizer é que, também contestando tudo aquilo que vem sendo dito historicamente, Eduardo Ribeiro não fez nenhum plano de embelezamento para Manaus. Não é verdade que ele tenha concebido um plano de embelezamento. O plano de embelezamento e de modernização da cidade e de grande industrialização era de Thaumaturgo de Azevedo, que não conseguiu implementá-lo. Eduardo Ribeiro aproveitou o plano que havia sido publicado na imprensa e publicado nas mensagens do governador e deu execução. Claro que ele deu aí um toque muito pessoal, monumental, que não se sabe se Thaumaturgo de Azevedo daria ou não. Mas ele deu um toque de monumentalidade àquilo que, ou muito daquilo, que havia sido cogitado fazer para embelezar a cidade por Thaumaturgo de Azevedo. Mas Eduardo Ribeiro foi um administrador, não só na questão do embelezamento urbano da cidade de Manaus, como em outras frentes da administração, uma reforma da educação de alto nível, um sistema de incremento da receita pública por ações fiscais, de controle da receita, muito mais de incremento da receita, de definição de pontos de arrecadação, de política agressiva em relação ao estado do Pará, que se aproveitava do contrabando dos rios do interior do Amazonas para auferir parte da receita que deveria ser do Amazonas, para gerir os produtos advindos do Acre, da região do Acre, que era uma região amazonense, que costumavam passar direto para exportação no Pará, sem pagar os tributos no território amazonense. Ações na área da saúde pública, em que Eduardo Ribeiro foi muito diligente, muito diligente. Portanto, este cenário não era referido. Um outro é que ali está, no seu governo, como já havia estado no governo de Paranaguá, José Paranaguá, lá em 1883, na província, uma política de incentivos fiscais, uma coisa que hoje nós temos com a Zona Franca de Manaus. A forma de incentivar a produção industrial a partir de produtos da natureza, agora não é assim, mas já foi, até os anos 60, a política industrial do Amazonas era incentivos para produtos de exploração da natureza, mas Eduardo Ribeiro caminhou por essa estrada. E Eduardo, aqui foi também, no final do seu mandato de 4 anos, foi eleito senador pelo Amazonas, mas isso é outra história também. Ele chegou a tomar posse, depois teve a sua posse anulada, enfim, houve lá umas artimanhas dessa coisa essas querelas pós-eleição, e ele findou perdendo o mandato e ficou muito poucos dias, eu nem sei sequer chegou a assumir. E o mandato foi exercido pelo médico Dr. Jonatas Pedrosa, com quem disputou a eleição para senador. E Eduardo, para a escolha de seu sucessor, optou pela figura de Fileto Pires. Naquela época, a eleição indireta pelo Congresso ficou conhecido como Congresso Foguetão, porque o Congresso iniciava suas atividades com uma salva de fogos, e era ao meio-dia. Mas para que os adversários não tivessem tempo de chegar nas suas charretes ou cavalos, ou mesmo a pé até o Congresso começou os seus trabalhos antes do meio-dia, salvo engano, às 10 da manhã. Então aquela história que Manaus, 10 horas já foi meio-dia. E aí quando os adversários chegaram já havia acontecido. E foi eleito Fileto Pires e Ramalho Júnior de vice. E Fileto depois, um pouco da metade do mandato, foi para tratamento de saúde na Europa. Naquela época era a opção e só tinha um navio, era uma viagem longa. E nisso aí, nos papéis que ele deixou assinado, também ficou a sua renúncia, coisa que ele morreu dizendo que não renunciou. Mas o certo é que quem concluiu o mandato já foi o vice Ramalho Júnior. O processo de urbanização e embelezamento serviu de moldes para as obras de outras cidades do Brasil.